Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paixão pela Ciência. Meu nome é Jorge Jorginho, sou professor aqui no canal Paixão pela Ciência. Estou aqui hoje para mais uma videoaula sobre aproximação de steering. Hoje vamos aprender a resolver limites que envolvem fatoriais utilizando a aproximação de steering. Se você achou muito interessante o tema, aproveite se subscrever aqui no canal, dar likes e ativar o sino de notificações para estar a par das nossas notificações. Estudante do ensino superior que tem dificuldade ao trabalhar com integrais que envolvem multiplicações, seno, cosseno, tangente e logaritmo. Estou aqui hoje para te apresentar um curso muito especial. É um curso completo de integrais, onde você vai aprender a integrar do zero até o mais avançado, ok? Hoje estaremos a trabalhar com a aproximação de steering. O que diz a aproximação de steering? Se nós temos n fatorial, isso aqui é aproximadamente a raiz de 2πn vezes aquilo que é o n sobre e elevado a n. É a aproximação de steering. Se, por exemplo, nós temos kn fatorial, isso aqui será aproximadamente a raiz de 2π. No lugar de n, vamos colocar kn. Então, teremos aqui kn vezes, no lugar de n, eu já disse que vamos colocar o quê? Kn sobre e elevado a kn. É o que diz a aproximação de steering, ok? Se nós temos, por exemplo, 2n fatorial, isso aqui será aproximadamente o quê? A raiz de 2π vezes, no lugar de n, eu disse que vamos colocar aqui 2n, vezes o que? 2n sobre e elevado a 2n. É o que diz a aproximação de steering. Na base da aproximação de steering, podemos resolver o nosso exercício aqui, ok? Nos deram aqui limite de n quando tende ao infinito, de 2 elevado a 2n, e é exatamente esse limite. Aqui só vamos aplicar a aproximação de steering para matar esse exercício, ok? Teremos limite de n quando tende ao infinito de o quê? De 2 elevado a 2n vezes, no lugar de n fatorial, vamos substituir por raiz de 2πn, ok? Vezes aquilo que é o n sobre e, tudo isso aqui elevado a n. E notemos que temos 1 ao quadrado aqui. Vamos colocar esse 2 vezes raiz de n, certo? Sobre 2n mais 1 vezes, no lugar de 2n fatorial, vamos substituir para essa expressão aqui, que é raiz de 2π vezes 2 vezes o n, vezes o que? Aquilo que é o 2n sobre e elevado a 2n. Então, teremos o seguinte, limite de n quando tende ao infinito, do que? De 2 elevado a 2n, vezes, esse 2 pode simplificar-se com essa raiz aqui, vamos ficar com 2πn, vezes o que? Aquilo que é o n sobre e elevado a, vamos aplicar as propriedades das potências, aqui vamos multiplicar, né? Teremos n vezes 2, vai nos dar o que? 2n, vezes o que? Raiz de n, sobre o que? 2n mais 1, vezes, aqui teremos 2 vezes 2 dá 4, então teremos raiz quadrada de 4πn, ok? Vezes, aqui podemos separar, estamos a dizer que temos 2 elevado a 2n, vezes o n sobre e elevado a 2n também. Vamos ter o que? 2 elevado a 2n, vezes aquilo que é o n sobre e elevado a 2n, ainda é a mesma coisa. Então, se vamos a ver, podemos simplificar aqui e aqui, é a mesma coisa. E também podemos simplificar aqui e aqui, é a mesma coisa. E ficaremos com o quê? Vamos ficar com limite de n quando tende ao infinito, do quê? De 2πn, ok? Vezes raiz quadrada de n sobre 2n mais 1, vezes aquilo que é raiz quadrada de 4πn. Então, aqui temos um limite muito simples. Esse limite aqui, dá para ver que nos dá quanto? Nos dá π.
Porque vamos pegar o 2π, vamos dividir com 2, vamos ficar com π. Esse limite aqui nos dá π. Então, ficaremos com limite de n quando tende ao infinito do que? De raiz de n sobre raiz de 4πn. Vezes, já temos o π aqui, que é um resultado, certo? Então, teremos o quê? Aqui vamos ter o seguinte, raiz, ou seja, limite de n quando tende ao infinito, do que? De raiz de n sobre 4πn. Então, podemos simplificar o n aqui com n, certo? E vamos multiplicar com o nosso π aqui. E ficaremos com o quê? Com π vezes raiz quadrada do que? De 1 sobre 4π. Então, vamos ficar com π vezes raiz quadrada de 1 dá 1. Sobre raiz quadrada de 4 dá 2. Vamos ter aqui 2 e ficaremos com raiz de π aqui. Então, vamos racionalizar. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de π. Teremos π vezes raiz de π sobre o que? 2 vezes raiz de π vezes raiz de π. Então, ficaremos com π vezes raiz de π sobre 2 vezes raiz de π ao quadrado. Ok? Vamos cortar esse 2 com raiz de π e ficaremos com π vezes raiz de π sobre 2 vezes o π. Então, vamos simplificar π com π e ficaremos com raiz de π sobre 2 como sendo o resultado. Acabamos de resolver um exercício aqui usando a aproximação de Stirling. No próximo vídeo vamos resolver o exercício 2 para que possamos ter algumas habilidades ao trabalhar com a aproximação de Stirling, ok?